Bem-vindos à Quinta da Bicharada. Vão chamar os vossos papás, porque hoje vamos falar sobre o Dia do Pai. O Dia do Pai é uma homenagem aos pais de todo o mundo. Em Portugal, esse dia celebra-se a 19 de março. É o dia de São José, o pai de Jesus. Segundo dizem, este dia começou nos Estados Unidos da América, quando uma menina chamada Louise quis homenagear o seu pai com um dia especial dedicado a ele. Essa menina admirava muito o esforço de seu pai, porque ele criou sozinho os seus 6 filhos. Esta ideia foi tão bonita que se espalhou em todo o mundo, sendo oficializado o Dia dos Pais. Apesar de nos Estados Unidos ele ser festejado no primeiro domingo de junho, aqui em Portugal esse dia especial também chegou, mas é celebrado sempre no dia 19 de março. Afonso e Catarina. Há muito tempo, em cima de uma montanha, vivia uma pobre mulher e os seus 2 filhos. Um rapaz chamado Afonso e uma rapariga chamada Catarina. Há 2 anos, na altura do inverno, o seu querido pai saiu para caçar nas montanhas, mas houve uma terrível tempestade e ele nunca mais regressou. Todas as noites as crianças colocavam uma pequena vela na janela, pensando que esta luz pudesse ajudar o pai a encontrar o caminho para casa. Mas isso nunca aconteceu. Numa noite escura rebentou uma enorme tempestade nas montanhas. Neve, relâmpagos, trovões ecoavam pelo meio da montanha. Afonso e Catarina acordaram e foram a correr para o quarto da mãe e ficaram ali juntinho dela. Lá fora não parava de chover. O vento entrava pela chaminé e parecia que toda a casa abanava. Apenas a pequena vela continuava acesa. Não tenham medo, é apenas uma tempestade, uma grande tempestade, mas termina já. No entanto, a tempestade tornou-se cada vez pior. O barulho da chuva e dos trovões parecia cada vez mais alto. E a mãe pensou que o teto pudesse cair. Assim correu com os filhos para o celeiro, onde iriam ficar mais quentinhos e protegidos. Lá dentro, pelo menos estava seco. A mãe e as crianças mantiveram-se lá toda a noite, bem juntinhos para se manterem quentes. A tempestade continuou toda a noite. Chuva, neve, relâmpagos atravessaram toda a montanha. No outro dia, na casa, estava tudo revirado e caído, mas a vela continuava acesa. Quando saíram do celeiro, as crianças ficaram tristes ao olhar para a casa. O chão encharcado de água, o raio de sol que entrava pela fenda do teto. O que vamos fazer? Suspirou a Ana. Já sei! Continuou a menina. Vamos junto ao lago, cortamos umas folhas para tapar a fenda do telhado. A mãe das crianças disse-lhes para regressarem a casa antes do anoitecer. Há 4 horas que as crianças caminhavam por carreiros escuros e assustadores que os conduziram ao vale da montanha. Por fim, avistaram o grande lago azul. Brilhava no fundo do vale. Afonso e Catarina foram logo para lá alegremente. Uau! À volta das margens do lago cresciam as grandes plantas de que Catarina se tinha lembrado e começaram então os 2 a cortar as folhas. Enquanto eles cortavam, apreciavam a beleza daquele lugar. No entanto, ele tinha algo de assustador. Ao fundo, começaram a ouvir uma voz muito fraca, como se estivesse a pedir alguma coisa. Catarina e Afonso pararam de cortar e começaram a olhar para saber de onde vinha o som. Não conseguiram ouvir ninguém, mas juntaram-se de tão assustados que estavam. Mas logo a seguir, a voz falou mais alto. Corta que corta, quem o faz tal estrago? Quem arranca as folhas do meu lago? Uma valha gorda surge da escuridão da floresta. Era a pessoa mais feia que tinham visto. Repararam que a sua pele era esverdeada. Catarina e Afonso ainda pensaram em fugir, mas atrás deles estava apenas o lago. Ouviam ao longe uma voz que dizia: Cuidado com a bruxa! Então, a velha, num tom suave, disse: Deve estar com fome, meus meninos. Venham à minha casa que eu vos farei uma boa refeição. E assim terão força suficiente para cortar as plantas de que necessitam. A Catarina e o Afonso ficaram um pouco mais descansados com tais palavras. Mas mesmo assim, não se mexeram.
Venham, crianças! disse ela, olhando-os fixamente, mostrando assim que era verdadeiramente uma bruxa. Desta vez, as crianças não tiveram escolha. A bruxa obrigou-as a ir até à sua casa. Vai, miúda, vais ajudar-me a acender uma fogueira e eu poderei então cozinhar um belo petisco. Tu, rapaz, vai buscar água fresca ao lago. Despecha-te. Afonso caminhou furioso até ao lago. Detestava aquela bruxa, mas não podia fugir e abandonar a irmã. Ao chegar ao lago e a tentar manter-se um pouco mais calmo, ouviu um som vindo de uma pedra. Era um sapo que estava lá à espera dele. O sapo olhou para o Afonso e disse: A velha é uma bruxa má. Ela quer comer-vos. Têm de enganar e fugir. Oh não! Como é que eu a vou enganar? Já tive uma ideia! Qual a profundidade deste lago? perguntou ele ao sapo. Mais profundo que a noite. Respondeu o sapo. Afonso foi então para a casa da bruxa. Pensava na forma como se livrariam da velha e poderiam então voltar para casa. Ao chegar à casa da bruxa, o Afonso disse: Venham cá fora, está ali um grande sapo. De certeza que daria um belo petisco. Que apetitoso. A velha bruxa nem pensou duas vezes e foi logo a correr para o lago. A Catarina corria atrás dela. Enquanto o pequeno sapo se escondia entre as pedras, a bruxa examinou o lago, mas não viu sapo nenhum. Está lá embaixo. Disse Afonso apontando para o lago. Não a vê. A velha inclinou-se um pouco mais sobre o lago, já ofegante de tão gulosa que ela era. Agora! Gritou Afonso. Chuta! Então ele e a Catarina saltaram e com os pés empurraram a velha para dentro do lago. A bruxa gritava enquanto dava cambalhotas e caiu no lago. As crianças ficaram felizes e muito mais tranquilas. Afonso foi ter com o sapo e agradeceu-lhe pelo aviso. Deu-se então um relâmpago ofuscante e o pequeno sapo transformou-se num homem. Catarina, Afonso, exclamou o pai. Pai! Gritou a Catarina enquanto se dirigia até ele. Pensávamos que te tínhamos perdido para sempre por causa do temporal. Disse Afonso. Não, Disse o pai. a bruxa apanhou-me. Transformou-me num sapo para a sopa dela. Mas fugi e vivi aqui desde essa altura. Vocês devem ter quebrado o feitiço. Então, as crianças falaram ao pai do grande temporal que destruíra o telhado e foi por isso que eles foram até ali para cortar as folhas. Oh, meus filhos, tão espertos e corajosos. Temos de cortar essas plantas e regressar para junto da vossa mãe o mais rápido possível. E assim foi. Cortaram as plantas necessárias. Já tinha quase anoitecido quando eles desceram a assustadora floresta. A mãe nunca apagara a vela para os guiar até à casa. E ficou surpresa ao ver o marido chegar com os seus 2 filhos. Finalmente, em casa, esta família pode voltar a estar junta e ser feliz. A Catarina e o Afonso deliravam de alegria enquanto os pais se abraçavam. Vitória, Vitória, e acabou-se esta história. Até à próxima! Foi a quinta da bicharada, onde tudo é tão divertido. Aprender já não custa nada, canta também tu comigo. Os planetas e os animais, uma planta ou um rochedo, entre tantas coisas que tais, deixam de ser segredo. São tantas viagens e belas paisagens que há para ver, mundos de alegria e de fantasia.